Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes. Hoje vamos relembrar o EPRIX de Roma 2023, da nossa querida Fórmula E, já que nesse fim de semana tivemos corrida em Berlim, mas na corrida 1 na Itália, teve uma batida fortíssima, e deixou a pista toda suja, mas depois já no fim da prova, um piloto improvável foi lá e venceu a corrida. Mas é isso, me desculpem pelo atraso, eu não consegui fazer a intro, mas deixe o like, e vamos finalmente para o vídeo. A Fórmula E em 23 tinha um novo carro, ele era o G3, ele não tinha asa traseira, mas no calendário a temporada tinha 16 etapas. E a sexta, que foi em São Paulo, eu já falei aqui, mas nas corridas até a Itália, quem mais venceu foi o Cassidy. Mas no campeonato, após a etapa de Portland, o Jack Dennis era quem liderava, ele tinha vantagem de apenas um ponto sobre o Cassidy, que era o segundo. Verlaine, o terceiro, Evans e Vergne fechavam o top 5. Após esse resumo da temporada, agora vamos para o fim de semana de Roma. E algumas vezes tem 2 corridas em 3 dias. Mas nesse vídeo vamos contar apenas a corrida 1, etapa 13. Mas vamos para a pista italiana. Antes dos TLs, tivemos os treinos para os novatos. E o mais rápido foi o Drugovich, com 43.7. Mas após esse treino, a etapa oficialmente começava. E no fim do treino 1, o Verlaine foi o mais rápido, com 39.6. Agora, já no sábado, tivemos o TL2, que aconteceu às 3 da manhã. E nesse treino, o Mitch Evans foi o mais rápido, com 37.8. Após esses 2 treinos, agora temos o Quali. O Quali da Fórmula E é diferente, é composta por fases. Vou explicar. Na primeira fase tem 2 grupos, com 11 pilotos cada, e os 4 mais rápidos passam de fase. E na segunda fase já começa o mata-mata. É como se fosse Copa do Mundo, onde a partir daqui 2 pilotos se enfrentam e ambos têm apenas uma volta. Então se errar já era. Quem for o mais rápido passa de fase e vai para as semis e depois para a final. E quem vencer é o pole, ainda ganha 3 pontos. Mas após essa explicação, vamos finalmente ao quali. O céu italiano tinha um sol, então um calor insuportável. Mas no grupo 1 estavam Dennis, Verlaine, Vergne, Gunther, Bird, Van Dorn, Fenestras, Lotte, Tickton, o nosso brasa 7 câmara e o Nico Miller. E depois já começava o quali do grupo A. Quando faltava 8 minutos, os tempos começavam a vir. E após todos fazerem voltas, o mais rápido dessa saída foi o Dennis, com 39.6. Mas depois que o tempo já encerrado, as voltas decisivas vinham. O Verlaine ia e fazia 1:38.4 e assumia a ponta. O Miller, com a fraca aberta, ia para terceiro. Depois o Gunther era o primeiro, mas o Fenestras era melhor, e com isso assumia a ponta. O Van Dorn vinha e tirava o Dennis. O Bird avançava. Já o Jack melhorava, ia para terceiro, eliminava o Verlaine. Junto com ele também foram Van Dorn, Miller, Vergne, Tickton, Lotte. Infelizmente também foi o 7 câmara em último. Depois de alguns minutos, tínhamos luz verde para o quali do grupo B. Nesse grupo estavam Cassidy, Da Costa, Buemi, Hicks, Odigrassi, Nato, Mortara, Fries e o Merri. Quando faltavam 7 minutos, vinham as voltas rápidas. E após todos fazerem suas voltas, o mais rápido foi o Evans, com 39.3. E depois, com o tempo já quase no fim, o Odigrassi melhorava, mas ia para nono. Que isso, Hughes? Com essa imagem, tínhamos a bandeira vermelha. E depois vimos que as ondulações causaram a perca do Hughes. E sem dó bateu forte no muro. E quando faltavam poucos segundos, tínhamos o fim da fase de grupos. E aqui foram eliminados o Cassidy na briga pelo título, Nato, Da Costa, de graça, Fries e o Hicks, que bateu e ficou sem tempo. E agora vamos às quartas. Gunther, Dennis, Verlaine, Fenestras, Hertz, Buemi, Mortara e Evans. Mas aí você pergunta, cadê o Bird? Ele teve a volta deletada e por isso o Verlaine passou de fase. E depois demorou muito. Mas tínhamos o duelo 1, que antes era entre Gunther e Dennis, mas a volta do Bird voltou, então ele iria duelar contra o Dennis. E nessa batalha, o carro da Jaguar foi o melhor, e com isso passou para as semis. O duelo seguinte era entre Verlaine e Fenestras, mas como o tempo do Bird voltou, o Pascal era eliminado.
E nessa disputa, o Fenestrais foi monstro e passou de fase. O terceiro duelo foi entre Hart e Buemi, e o piloto da Evision passou por apenas 40 milésimos, mas passou de fase. No último duelo, o Mitchell foi o mais rápido, então passava para as semis. Já na semifinal tínhamos Fenestrais contra Bird, Buemi contra Evans. Depois de longos minutos, tínhamos a semifinal. Durante a volta, o Fenestrais errou, e por isso foi só lazer para o Bird, que passou de fase e foi para a final. Na semifinal 2, tínhamos Buemi e Evans. E essa disputa foi tranquila para o Mitch Evans, pois passou com a vantagem de 2 segundos. E depois de 6 minutos, já tínhamos grande final, que era entre as Jaguars, pois Bird e Evans são da equipe. Mas no final, a jogada de Mitch Evans foi melhor. E com vantagem de quase 2 segundos, Evans vence a final e crava a pole em Roma. Mas após esse quali, temos o grid formado. Começamos em 10º, Coverline, Cassidy em 9º. Os dois brigavam pelo título. Gunther Dennis em 7º. Mortara Hersh, Buemi Fenestrais, Bush foi o segundo, pois Evans venceu a final na Itália. Agora pulamos algumas horas e vamos para o sábado à tarde. Desde já eu aviso que o carro do Hughes não participará da corrida. Isso por causa da batida forte no quali. Mas após meia volta de formação, sim, apenas meia volta, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Evans largou bem e seguiu na ponta, mas curva 1 o Bird mergulhava e assumia a ponta. Mas à frente, o Gunther mergulhava, quase batia, parava, mas seguia na prova. Na curva seguinte, ele faria isso de novo. Na volta seguinte, o Overline tinha asa quebrada, e por isso perdia posições e caía lá para trás. Na volta 3, o Evans ia para cima, pegava vácuo e mergulhava, mas o Bird segurava. E depois lá atrás apareceu o Lotte no muro, e também quase sem um bico inteiro. E por isso tínhamos o safety car. E já na volta 4 o safety car já saía, e por isso já tínhamos a bandeira verde. O Bird relargou bem e seguiu na ponta. Mas depois o Evans ia com tudo, mergulhava e passava o Bird para ser o novo líder. Na volta seguinte, o Fenestrais também passava o Bird e era o segundo. Na volta 7, o Evans era o primeiro a pegar o modo ataque. Na volta seguinte, o Mortara endoidava, mergulhava e por pouco não batia. E depois ele quase batia no muro. E com isso o Mortara caía para 12º. E depois o Fenestrais ia para o modo ataque. E quando voltava, ele ainda seguia em primeiro. Quando vemos o Sasha com o último ataque, apareceu o Bird com batida. E depois o Buemi com o carro todo destruído. E o Mortara também bateu. E com essas batidas, tínhamos a bandeira vermelha. E depois o Buemi já aparecia andando. E depois vinham os replays. Primeiro apareceu que o Bird perdeu o carro nas temidas ondulações. E por isso foi pro muro. E depois parou na pista. Buemi e Felix bateram nele. E para fechar, Mortara foi com tudo. Já na visão do Buemi, ele nem viu o Bird, e por isso bateu logo nele. O mesmo aconteceu com o Mortara. Já por outro ângulo, vimos que essa batida quase foi no temido T. Já na pista, ela estava muito suja, só pedaços de carro. E depois aparecia o Félix correndo pro carro médico. E depois o carro não tinha espaço, então o português ia sentado em cima do de Graça. Já no box da Porsche, era correria para consertar os carros. E durante a paralisação, o TikTok aparecia sem camisa. E após incríveis 40 minutos, os carros saíram do box. E após as voltas de formação, os carros chegavam ao grid. Então as luzes se apagavam e a corrida recomeçava. O Fenestrais largou bem e já fechava o Evans. Na curva 1, o resto ia por fora, mas o Mitch segurava. Depois o Dennis ia para cima e assumia a terceira posição. Na curva seguinte, ele ia para cima, agora do Evans, mas ele segurava. Mais atrás, o Gunther mergulhava e quase batia no Cassidy. Já na volta 11, o Dennis ia de novo para cima. Logo atrás, o Gunther mergulhava de novo. Agora para cima do Hart, mas depois ele saiu mal e perdia a posição para o Buemi. Na volta 13, o Dennis é de novo por fora, mas de novo o Evans se mantia. Já na 15, o Dennis mergulhava. Finalmente passava o Evans. Logo depois, o Cassidy queria ir no embalo e por pouco não passava o Mitch. E depois de um setor, o Fenestrais errava. Então o Dennis aproveitava e assumia a liderança. Na volta seguinte, o Evans já chegava e já passava o Sasha. Então o Fenestrais ia para terceiro. E depois o Dennis pegava o modo ataque. Na 18, o Dennis já pegava seu segundo modo ataque. Mas agora ele voltava em segundo.
e depois o Elvas fazia a volta rápida. Na volta 20, o Elvas ia pro modo ataque, mas ele não ativou o modo, ele não acertou a saída, e por isso que não foi ativado. E só na volta seguinte foi quando o Elvas finalmente pegava o modo ataque. Na volta 22, o Mitch já chegava e muito no Denis. E por isso na reta curva, o Mitch pegava o vácuo, ia pra cima e por fora assumia a ponta. Depois o Denis já pedia posição pro Cassidy. E depois vinha a informação que teríamos 2 voltas adicionadas. E não demorou, e o Gunther chegava, já passava o Denis. E com isso, o carro da Andretti caía pra quarto. E depois o engenheiro do Jack falava que ele poderia cair até pra sexto. Na 25, o Verne chegava no Denis. E com a 7, tinha bandeira amarela por causa de uma asa inteira no meio da pista. Mas depois o Elmas já abriu a volta final na Itália. Enquanto lá atrás, o Denis segurava o Verne. E depois o Verne tentava ir por fora. Já lá na frente, com uma corrida impressionante, mesmo errando no modo ataque, ainda assim foi dominante pra caramba. E com uma corrida fantástica, Mitch Evans vence em Roma. Cassidy foi o segundo, já o Gunther foi o terceiro. Mas atrás, a briga seguia. Mas de uma forma incrível, o Denis segurava o P4. Já o Evans em a loucura no rádio. Já no pódio, o cara que fez o pole, volta rápida e venceu com orava demais. Mas após essa prova, no final, o Denis foi o melhor. E por isso, conquistou o campeonato da Fórmula E daquele ano, 2023. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso eu deixo o like. É isso, meus manos. Nos vemos segunda-feira com mais vídeo aqui no canal. Eu não sei qual é, mas é isso. 10 dias. Falou e fui.